Beleza, gente. Então, continuando aqui os tipos de herança, né, de interações gênicas, a gente tem mais um tipo aí que é a epistasia, né? Então, epistasia é um tipo de interação gênica em que um alelo de certo gene impede a expressão fenotípica de alelos, alelo ou alelos de outro gene, tá? Então, a gente viu a interação gênica lá da crista da galinha, lá do galo, tendo essa interação para determinar aquele fenótipo. Ninguém estava impedindo ninguém ali. Na epistasia, um gene vai bloquear a expressão do outro, tá? Então é bem interessante isso aqui. O gene que impede a manifestação do outro é chamado de gene epistático. E o gene que sofre essa inibição, né, o gene que é inibido, é chamado de hipostático, tá? Aí a gente tem, então, que em galináceos, por exemplo, quando se cruzam aves brancas da variedade Leghorn com aves brancas da variedade Plymouth, todos os descendentes são brancos, né? Então, vamos ver. Daqui a pouco eu vou mostrar o desenho, aí vai ficar mais claro. Entretanto, quando esses descendentes são cruzados entre si, surgem aves brancas e coloridas, né? Esquisito. Há dois pares de alelos envolvidos nessa herança. Czão determina a plumagem colorida, Czinho determina plumagem branca, ali tá C maiúsculo, mas é C minúsculo, tá? Czinho. Plumagem branca e Izão impede a produção de pigmentos, que é o alelo inibidor, e o Izinho, eita, que eu tava ruim aqui quando eu tava escrevendo, hein? Izinho permite a produção de pigmentos, tá? Então, a gente tem aqui esse padrão, aí eu vou explicar para vocês como que vai ser. Porque assim, o que que acontece, ó? Aqui também a gente está analisando dois genes, né? A gente está analisando o C e o I. Aí, vamos ver lá o resultado dos fenótipos. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem aves brancas, aves coloridas, aves brancas e aves brancas. Nossa, bem esquisito, né? Essa nossa proporção fenotípica, que deveria ser 9 para 3 para 3 para 1, aqui ela está sendo 9 brancas, 3 coloridas, 3 brancas e 1 branco. Então, na verdade, a gente tem aqui, são 13 para 3, né? Então, são 13 brancas e 3 coloridas. Concordam? Então, na verdade, se a gente fosse olhar sem isso aqui antes, né, sem saber disso aqui, a gente fosse pegar o F2 final e só olhar a galera que foi produzida ali, é esse padrão que a gente teria, 13 para 3. Aí você fala, nossa, 13 para 3, que raio de padrão é esse, né? Nunca vi isso aí. Por que que isso acontece? Vou explicar agora. Então, lembrem que eu falei, né, que quando a gente tem o Czão, ele faz o bicho ser colorido. Quando a gente tem Czinho, a ave é branca. Beleza. Então, Czão é colorido. E Czinho é branca. Tá? Então, se a gente tivesse só esses dois aí, Czão é colorido, Czinho é branco, beleza. É aquele negócio lá de dominância completa, tal, enfim. Se for Czão, Czão é colorido. Se for Czão, Czinho é colorido também, porque o C é dominante. Se for Czinho, Czinho é branco. Só que aí tem o pulo do gato do negócio. O gene I, ele inibe a cor, né? Então, mesmo que o bicho seja Czão, tipo, ele tem dois alelos dominantes ali, ele seria colorido, não é? Só que se o alelo I dele tiver pelo menos um Izão, e aqui pode ser Izinho ou pode ser Izão, tanto faz, se tiver pelo menos um Izão, esse um Izão aqui, ó, bloqueia a cor produzida pelo C. Então, ele inibe, tá? Então, esse alelo aqui é o epistático, e esse aqui que está sofrendo a inibição é o hipostático. Tá certo? Então, vamos analisar os genótipos, como que acontece aqui. Se a gente tem, como eu falei para vocês, se a gente fosse analisar só o C, né, sozinho, sem o I, se a gente tivesse Czão, seria colorido. Só que o I, ele tá fazendo a inibição sobre esse C.
Então, olha só o que acontece aqui, ó. Se a gente tem Czão, pelo menos um Czão, mas tem pelo menos um Izão, esse Izão vai inibir o Czão. E aí a gente vai ter aves brancas, não vai ter cor. Agora, se a gente tem pelo menos um Czão e o I vai ser Izinho, Izinho, em dupla ali, né? Esses Izinhos não vão inibir o C, tá? Porque eles são recessivos. Então, não inibe, aí o Czão aqui condiciona a ave colorida. Pelo menos um Czão, né? Pode ser Czão, Czinho ou Czão, Czão. E aí a ave vai ser colorida. Agora, olha esse caso aqui, ó. Czinho, Czinho. O Czinho, ele é ave branca, não é? Porque ele é recessivo. Então, aí tanto faz. Se vai ter Izão, se vai ter Izinho. Por quê? Não vai ter cor já, porque não tem cor mesmo, porque o C não tem cor, tá? Então, aí, Czinho, Czinho com Izão, a ave vai ser branca. E Czinho, Czinho com Izinho, Izinho, por conta do Czinho, Czinho, a ave não vai ter cor, mesmo que não tenha a inibição do I, né? A ave não vai ter cor porque é Czinho, Czinho, então a ave é branca, tá? Então, a gente só tem 3 na proporção das aves aí, de 16, a gente só tem 3 que são coloridas, por conta dessa inibição causada pelo alelo I, né? Que é o alelo epistático que vai inibir ali o alelo C, certo? Tranquilo isso daí? Beleza. E aí a gente tem aqui outra questão de interação gênica, né? Que acontece o seguinte. Em um canteiro de ervilhas podem se separar plantas de flores púrpura e plantas de flores brancas. Quando as classes fenotípicas são bem distintas, as características têm variação, que é chamada de qualitativa ou descontínua. Então, ó, a flor é branca ou a flor é púrpura. Ponto. Elas são bem diferentes, né? Você consegue visualizar bem a diferença entre as duas. É uma ou é outra. É qualitativo, né? 0 e 1, tá? Entretanto, há características que têm variação contínua ou gradativa, como, por exemplo, a estatura humana, né? Então, tem pessoas que têm 1,60, 1,61, 62, 63. Tipo, é uma coisa contínua, né? Não é uma coisa, sei lá, 1,60, 1,90. Só tem pessoas que têm 1,60 e pessoas que têm 1,90. Não, tem um intermediário ali, né? As estaturas dos alunos de uma escola, por exemplo, podem ser distribuídas segundo uma curva em sino, ou também chamada de curva de Gauss. O que é curva de Gauss ou curva gaussiana, né? É assim, ó. A gente tem o gráfico aqui. Aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Sei lá, 1,50. E aqui 2 metros. Aí a gente tem poucas pessoas com 1,50. Opa. Poucas pessoas com 1,50. Aí vai aumentando, aumentando, aumentando. E poucas pessoas com 2 metros. Aqui vai ser tipo 1,75. Então, a gente tem bastante pessoas que estão na média de altura ali de 1,70 e alguma coisa. A gente tem poucas pessoas que estão em 1,50 e poucas pessoas em 2 metros. Então, os extremos a gente tem poucos. E o intermediário, que é a média, a gente tem bastante. Então, essa curva assim, que parece um sino, né? É chamado de curva gaussiana, ou curva de Gauss, tá? Essa curva de Gauss vai indicar esse tipo de herança que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, essas duas constatações, né? O fenótipo com variação contínua, né? Então, com valores contínuos, e distribuição fenotípica em curva de Gauss, indicam que a herança é determinada por vários pares de alelos, tratando-se de herança quantitativa ou poligênica, tá? Então, quando a herança é demonstrada aí por uma curva de Gauss, né? O padrão fenotípico dessa herança é demonstrado por uma curva de Gauss, é um padrão contínuo, a gente fala de herança quantitativa, né? Então, herança quantitativa é um tipo de interação gênica em que há uma série de alelos, cada um contribuindo com certa variação no fenótipo. Eu vou dar o exemplo e vai ficar mais claro. A partir de um valor mínimo chamado fenótipo residual. Não há alelos dominantes e recessivos, mas sim alelos aditivos e não aditivos, tá? Um exemplo a gente vai ter, então, é a determinação genética da cor da pele humana, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no caso aqui, cor da pele humana. Eu tenho os alelos sendo somados, né?
Então, por exemplo, se eu pegar aqui, quer ver, ó? Vou pegar esse exemplo aqui. A gente tem, então, contribuindo aí 4 alelos, né? E aí a gente não tem um alelo dominante sobre o outro, a gente vai ter um alelo que contribui para ir modificando aquele fenótipo. Então, no caso aqui, ó, a gente vai ter esses 4 alelos aqui, ó, que é o S, S, P, P. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 alelos aqui, tá? Se a pessoa tem SSPP, ela vai ter o fenótipo residual lá, o mínimo, que seria o fenótipo branco, né? Agora, a gente tem as variações. Então, o S pode ser S ou pode ser S', né? Então, o menor de todos é o que tem, é como se fosse um recessivo, como se ele tivesse todos recessivos. Então, SSPP, que é o fenótipo branco, tá vendo que tem aqui na proporção 1, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Conforme a gente vai fazendo a adição desses genótipos, ou seja, o S, ele pode ser S', né? Então, a gente tem assim, ó, SSPP é o mais básico, é o branco. A gente pode ter S', SPP, então a gente tem um genótipo aditivo aí, um alelo aditivo. A gente pode ter 2 alelos aditivos, S', S', PP. Ou a gente pode ter 2 de outra forma também, ó. S', S, P', P. Tudo bem? Aqui também são 2 aditivos, né? Ou a gente pode ter também, ó, S', S, P, P'. Aqui também são 2, tá? Ou a gente pode ter 3 aditivos. S', S', P', P. 3 aditivos, né? Ou a gente pode ter também de outro jeito. S', S', P'. São 3 também. Ou a gente pode ter os 4. S', S', P' e P'. Tudo bem? Conforme a gente vai tendo, conforme o número de alelos aditivos a gente vai tendo, a gente vai ter um tipo de cor de pele diferente. Então, ó, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum alelo aditivo, né? Que é tudo SSPP sem linha nenhuma. A gente não tem nenhum aditivo. Então, ele vai ser o branco, que é esse aqui, tá? Que é exatamente esse que a gente vê aqui. Se a gente tem um alelo aditivo, que é esse caso aqui, ó, a gente vai ter um mulato claro, que é essa proporção aqui, ó. Então, o mulato claro é um alelo aditivo, ó. Vou procurar os mulatos claros aqui. Vou pegar outra cor. Então, um aditivo só. Tem um P' aqui, tem um S' aqui, tem um P' aqui e tem um S' aqui. 4. Que é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Tudo bem? 2 alelos aditivos. Por exemplo, S', S', ou S', P', tá? S', P' de outro diferente aqui. Então, são 2 alelos aditivos, né? Aqui vai ser mulato médio. A gente vai ter 6 deles, tá? Então, procurando aqui 2 alelos aditivos, ó. Vou pegar outra cor também. A gente vai ter aqui, ó, S', P', 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 S', P', S', P', S', S', e tá faltando um que eu não achei, aqui, S', P', tá? Então, a gente tem 6, né? 6 alelos aditivos. Então, essa pessoa vai ser mulato médio, né? Se a gente tem 3 alelos aditivos, a gente vai ter o mulato escuro. Vou pegar outra cor aqui também. A gente tem 3 alelos aditivos, que vai ser o caso aqui, ó, de S', S', P', tá? A gente vai ter, então, o mulato escuro, que vão ser 4 também.
Então, vamos pegar 3 aditivos aqui, ó. S', P', P', S', S', P', e S', P', P' e S', S', P'. São 4, tá? Então, 4 mulatos escuros. E se a gente tiver 4 alelos aditivos, a gente vai ter o último tipo de fenótipo aí, que eu vou colocar em roxo, que vai ser a cor de pele negra. Então, ele tem os 4 alelos aditivos, né? Então, ele vai ter S', S', P', P', né? Que vai ser somente um, tá? Que é esse aqui. Então, o que que vocês percebem aqui, ó? Fazendo um gráfico disso aqui, para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem o negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e o branco. No negro, a gente tem 1. No mulato escuro, a gente tem 4. No mulato médio, a gente tem 6. No mulato claro, a gente tem 4 de novo. E no branco, a gente tem 1 de novo. Olha o que acontece ligando os pontos, ó. É uma curva de Gauss, tá? Então, é exatamente aquilo que eu tinha explicado antes, né? Então, a gente tem aí essa curva de Gauss mostrando essa distribuição, né? Então, isso daí é um padrão de herança quantitativa. Quanto mais quantidade de alelos a gente tem, mais vai somando. Eles não são dominantes, né, um sobre o outro. Eles vão somando e vão adicionando aí o fenótipo, tá? Então, a gente tem esses alelos que vão se juntando, vão se unindo. Então, herança quantitativa e a quantidade desses alelos que vai determinar qual que vai ser o fenótipo. Aí, no caso, cor da pele, ou pode ser também fenótipo de altura, né, que é um outro exemplo, tá? A gente vai ter, então, esse outro padrão de herança, certo? De interação gênica. Certo, pessoal? Então, dessa forma, eu finalizo essa parte aí, né, de heranças, de interação gênica, tá? E finalizo a aula de hoje com vocês, tá certo? Vejo vocês na próxima aula.